Bom, nesta pré-campanha, a presidência da República surge entre os candidatos como Lula a possibilidade de uma revogação das leis trabalhistas. Na verdade, é a reforma que foi aprovada ainda na gestão de Michel Temer. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o ex-ministro da Fazenda, economista Maílson da Nóbrega. Tudo bem, ministro? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Bem, bom dia, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Ministro, o senhor já falou que a questão eleitoral traz muita incerteza do ponto de vista econômico. De que maneira se daria uma possível revogação de uma medida que já foi aprovada pelo Congresso Nacional já há alguns anos? Isso traria instabilidade? Seria danoso à economia? Que leitura o senhor faz dessa possibilidade? Olha, para revogar essa lei precisa outra decisão do Congresso, né? Por hora o que existe são ameaças. E seria um retrocesso inaceitável. A reforma trabalhista, ao contrário do que dizem partidos de esquerda, não retirou qualquer benefício, qualquer vantagem, qualquer proteção para os trabalhadores, porque essas coisas estão na Constituição, e a Constituição não foi alterada. A lei aprovada, chamada reforma trabalhista, é uma lei ordinária. Por outro lado, a revogação terminaria prejudicando os trabalhadores, porque tem várias vantagens da reforma, como vem apontando, por exemplo, o professor José Pastore. Toma o caso dos trabalhadores terceirizados. Eles não tinham proteção nenhuma. A lei obrigou as empresas a fazer treinamento, a pagar alimentação. Os trabalhadores obtiveram algum outro tipo de direito, por exemplo, ficar na empresa depois do expediente, esperando chegar a hora da faculdade, preparar o trabalho escolar, esperar a hora de apanhar auxílio na escola e por aí afora, né? Então, eu diria só que é o Lula falando para manter coesa a sua base de apoio. Mas eu duvido que o Lula, se ganhar as eleições, faça essa bobagem, porque seria contra os interesses do trabalhador. E tem outra coisa, que é a contribuição sindical, né? Os sindicatos estão trabalhando contra essa lei, talvez porque eles queiram voltar ao bem bom da época em que eles recebiam recursos do Tesouro Nacional, não precisava se esforçar para conquistar adesões e gastava esse dinheiro como bem queriam, né? O que agora as empresas, os trabalhadores contribuíam sem saber sequer quem eram os dirigentes dos sindicatos. Agora, isso, cada sindicato tem que lutar, como é em todo mundo, para ter filiados, obter autorização para cobrar deles na folha de salários e assim por diante. Portanto, eu diria que a revogação da lei trabalhista seria um retrocesso prejudicial aos trabalhadores, ao contrário do que estão dizendo. Na sequência, ministro, a pergunta é de Ricardo Salles. Prezado Maílson, eu acho, infelizmente, que ele faria sim, e acho que faria porque justamente os sindicatos que mantêm o PT precisam desse dinheiro para manter a boquinha. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Você entende que as reservas que nós temos, reservas internacionais, que estão bastante grandes, poderiam ser reduzidas de forma a melhorar a relação de câmbio e, consequentemente, combustíveis e, consequentemente, inflação? Olha, ministro, eu acho que não, sabe? As reservas, como a gente sabe, são uma espécie de seguro para momentos de crise, para momentos de incertezas. E nós vamos agora para um período caracteristicamente de incertezas. Nós já vimos no passado, quando o Brasil tinha a exaustão de suas reservas, o que isso causava? Isso causava uma explosão da taxa de câmbio, aumento das incertezas. Tem um custo disso aí, claro, porque o governo aplica essas reservas a uma taxa de juros menor do que ele paga para captar no mercado os recursos para comprar as reservas no mercado de câmbio. Mas esse é o preço, o seguro é isso, o seguro tem um preço, né? Tem um prêmio, como se sabe. Eu sou completamente contra qualquer medida, neste momento, de reduzir reservas internacionais. E como você sabe, ministro, a venda de reservas internacionais produziria uma valorização forte do câmbio que prejudicaria os exportadores, embora pudesse ajudar na inflação. Perfeito. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, pergunta agora de Cristina Grêmio. Bom dia, eu queria saber sobre a questão do teto de gastos e do orçamento. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão? O presidente acabou de vetar
uma parte do orçamento, já prevendo que haverá um rombo menor do que o que tinha sido autorizado pelo Congresso, e está sendo criticado por isso. É necessário? Não precisa se preocupar? Qual é a sua visão? Não, eu acho que tem que se preocupar sim. Até que a gente encontre nas discussões, na inventividade dos economistas, né, dos políticos, etc., algo que mantenha a âncora fiscal no momento, que permitiu, é bom dizer, a queda da taxa de juros para 2% em níveis inéditos. O teto de gasto teve um papel fundamental na recuperação da credibilidade da política fiscal no Brasil. E como nós vimos recentemente com essa história que o governo agiu de mudar o cálculo do teto de gasto, só isso já foi capaz de manchar, não é, a confiança que os investidores tinham na política fiscal brasileira, né? Então, o teto de gasto, enquanto não houver um substituto, é um elemento essencial da gestão macroeconômica do Brasil. Portanto, é uma irresponsabilidade sem limite essa história que tanto o Ciro Gomes quanto o Lula estão prometendo de acabar o teto de gasto. E mais, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, fez pior. Ela disse que o PT é contra a âncora fiscal. Meu Deus do céu, âncora é a mesma ideia do navio. Os economistas tomaram emprestado da navegação a ideia da âncora. O que é isso? Quando a âncora é lançada, o navio não sai do lugar. A ideia da âncora fiscal, monetária, cambial, é para que a inflação oscile em torno de um ponto. Se você tira a âncora, elimina a âncora, é igual ao navio. O navio vai ficar à deriva, à mercê das correntes marítimas e das marés. Eu acho que isso seria realmente uma doidice acabar a âncora fiscal, né? O que a gente tem a rigor é de restaurar em toda a sua inteireza a âncora fiscal e não de extingui-la. Ministro, agora a pergunta é de Amanda Klein. Ministro, bom dia. Vou pedir para que o senhor cometa a indiscrição de avaliar a conduta, as ações de um colega seu, o ministro Paulo Guedes, até agora no governo, por quais transformações essa política econômica passou, ainda pode ser chamada de uma política econômica liberal, ou como o senhor vem dizendo, trilhando essa linha de raciocínio, o teto de gastos foi desmoralizado, e o que está na raiz, o que explica esse baixíssimo crescimento que o Brasil terá neste ano de 2022. O mercado prevê em 0,3%, é muito abaixo de outros países do G20 e também da OCDE. Olha, Amanda, em primeiro lugar, eu respeito muito o ministro Paulo Guedes, nós nos conhecemos há 30, 40 anos. Ele é um economista de escola no Brasil, tem um doutorado numa das melhores faculdades de economia do mundo, a de Chicago, né? Só que ele se entusiasmou com a ideia de que seria o posto Ipiranga, que ele faria uma revolução liberal no Brasil, a moda da Margaret Thatcher inglesa, né? Eu até estou de acordo com essas ideias de privatização em larga escala, abrir a economia, reformar o Estado, mas isso não pode ser feito só porque o ministro quer, né? Isso pressupõe um conjunto de circunstâncias, a capacidade do presidente da República em articular um apoio a uma agenda de governo, a mobilização da sociedade a favor dessas ideias e a reação aos que são contra, não é? A gente não vê nada disso acontecer, não é? Então, o ministro prometeu privatizar todas as estatais, vender todos os imóveis, apuraria 2 trilhões de reais, já no primeiro ano, 1919, haveria superávit fiscal. E, portanto, ele se entusiasmou tanto com os poderes que ele juntou 5 ministérios num só. Eu fiz uma crítica aberta a essa ideia, não é? Isso gera disfuncionalidades, é impossível não imaginar que 5 ministérios juntos não funcionem bem, não é? Inclusive com áreas que não tem nada a ver com a gestão da política macroeconômica. Por exemplo, quando eu estava no governo, eu trabalhava 12, 14 horas por dia com um ministério, avalia agora com 5, não é? Então, e o que aconteceu? Eu acho que o ministro percebeu que as suas ideias corretas do ponto de vista intelectual e formal, elas não eram suficientes para promover a revolução. E agora ele está querendo uma segunda chance. Daí porque ele aderiu de corpo e alma à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Na minha avaliação, o ministro está trabalhando, isso é correto do ponto de vista dele, é legítimo, ele está trabalhando para a reeleição
do presidente Jair Bolsonaro. Nada contra, né? Mas qual é o objetivo? É ter uma segunda chance a partir de 2023, e aí sim, mais experiente, mais ciente da necessidade da articulação e da negociação política, fazer a revolução liberal que ele sempre sonhou. E, ministro, para a gente encerrar nossa conversa mais uma vez sobre a reforma trabalhista, o senhor acredita que no lugar de ser revogada, ela devesse, por exemplo, passar por uma repaginada, ter trechos adicionados, modificados? Alguns políticos dizem, por exemplo, que do jeito que está, ela sufoca sindicatos, eleva o desemprego, o senhor rebateria esses argumentos, e que também ela deveria enquadrar novas atividades como o trabalho remoto, o home office. Olha, tudo isso, a meu ver, com todo respeito, é balela, né? Porque, na verdade, os sindicatos, no fundo, eles estão querendo a volta da contribuição sindical. A meu ver, a reforma trabalhista precisa avançar. Por exemplo, o Brasil tem uma coisa antiga, inaceitável, retrógrada, que é a unicidade sindical. O trabalhador é obrigado a escolher só um sindicato. Não tem competição, ao contrário do que acontece em todo mundo, né? Os sindicatos têm que competir por afiliados, prestando serviço, fazendo a melhor negociação. Portanto, na minha opinião, a reforma trabalhista precisa avançar e não regredir, como são essas ideias que você comentou aí, então, Adriano. Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, ex-ministro, mais uma vez gentilmente atendeu a Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez e boa semana para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Boa semana para todos vocês.